Olá a todos que estão nos assistindo nesse momento agora. Sejam muito bem-vindos ao estudo aqui da Escola Sabatina. Vamos estudar mais uma vez, né, a lição dos Hebreus e no estudo 3, né, que é o Filho Prometido. Então que vocês se sintam à vontade, que estão em casa, e vamos estudar mais uma vez aqui com o Espírito Santo, né, à nossa disposição. Estamos aqui, né, com um convidado muito especial, né, que é o nosso irmão Alisson. Seja muito bem-vindo, Alisson, que você possa estar muito à vontade aqui, tá, para comentar a lição. Obrigado, William. É um prazer enorme estar aqui, né? Mais uma lição aqui da cidade de São Jorge. E a lição de hoje promete muito, viu? Então, a gente preparem as canetas, né? Que a gente vai aprender bastante coisas. É muito bom tê-lo aqui conosco, tá? O Alisson aqui, né, que costuma ser o apresentador, né, que apresenta mais vezes aqui nas nossas lições aqui. Hoje ele vai ser o nosso comentarista, né? Que Deus possa estar conosco aqui nesse estudo, né? Então, nesse momento, né, peço que a todos que estão em casa possam curvar a fronte para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, porque estamos aqui, Senhor, para estudar mais uma vez a Tua palavra. Peço, Pai, a bênção do Seu Santo Espírito para as pessoas que estão também em casa nos assistindo e que possamos, Pai, estar com a nossa atenção, Pai, voltada para Ti. Perdoa os nossos pecados, nos dê um ótimo dia na Tua presença, um ótimo estudo. Amém. Nesse momento agora, né, vou estar lendo aqui o verso para memorizar, né? Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, versículo 2, versículo 3. Ô Alisson, depois que eu li esse verso, né, o que você espera dessa lição? Bom, William, a lição de hoje, apenas esses dois primeiros versos, na verdade a gente vai estudar um pouquinho até do verso 1 ao verso 5, né, de Hebreus capítulo 1. Mas esses 5 primeiros versos aqui vão ser muito reveladores para nós, porque vai mostrar o ministério de Jesus de uma forma que pouca gente conhece, né? E só para você ter uma ideia aqui, ó, a gente vê que no Desejar de Todas as Nações, a gente vê Ellen White explicando exatamente isso, sobre a vinda do Messias. Quando Adão e Eva, eles caem em pecado, Deus promete a eles o quê? Alguém que viria resgatá-los, né? Ou seja, iria vir o Salvador, né? E essa promessa foi feita a Adão, foi feita a Abraão, né? E a Davi, incrivelmente. Mas nenhum deles puderam ver o próprio Cristo, né? Então, mas aí entra uma coisa muito interessante que a lição fala aqui, né? Que eles não imaginavam que o Salvador seria o próprio Deus, né? Ou seja, o próprio Cristo, Encarnado, né? Encarnado ali. Mas só que a gente vai ver aqui durante a lição, William, que Deus sempre deu sinais de que esse Redentor seria Ele próprio, o próprio Cristo. Então, irmão Alisson, aqui em Hebreus, né, capítulo 1, no versículo 2, aqui nos mostra, né, que o próprio Deus, né, ele falou por meio dos profetas, né, passar para eles de uma maneira que eles entendessem, né, mas por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, o próprio Cristo, ele vem falar com eles, né? O que você acha disso? Muito interessante a sua pergunta, William, e você falou uma coisa que é o assunto principal do tema de domingo,
Últimos dias. Né? E você citou exatamente, Jesus nos últimos dias veio pregar. É tanto que eu até selecionei aqui o texto de Jeremias, capítulo 23, versículo 20, que ele fala exatamente assim: nos últimos dias entendereis o uso claramente, né? Ou seja, o ensino claramente. Ele estava apontando exatamente para a época de Cristo. Né? Os últimos dias, é muito interessante a gente entender essas partes. Últimos dias, a gente pensa só que é exatamente o tempo em que vivemos. Está correto, é os últimos dias. Mas quando os profetas no Antigo Testamento falavam nos últimos dias, eles estavam se referindo a partir do momento em que Deus cumpriria sua promessa. A partir de quem que ele cumpriu a sua promessa? A partir de Cristo. A partir de Cristo, né? Jesus Cristo. Agora, quando você vê, por exemplo, Daniel usar tempo do fim, já é outro momento, né? Faz parte dos últimos dias, mas é um momento específico que a gente sabe que a gente que estuda Daniel sabe que é exatamente o momento em que estamos. Mas Paulo, você percebe aí em Hebreus, capítulo 1, que ele já acreditava que ele estava vivendo nos últimos dias, exatamente porque Cristo deu início a isso. A morte de Cristo ali, a vida de Cristo, a morte dele, deu seguimento às promessas de Deus. A gente vê, por exemplo, que o profeta Isaías, a gente vê ele falando sobre os últimos dias. Também a gente vê aquela promessa ao rei Davi em que Deus prometeu a ele que viria um rei, né, que iria governar sobre as nações. Olha só, Davi era rei de quem? De Israel. Mas ele falou que viria um rei que era descendência de quem? De Davi, que governaria sobre as nações. E como é que isso começou? Exatamente quando Jesus, né, veio a este mundo e ele morreu. A partir do momento que Jesus ele morreu, a lição aqui ele cita, né, que algumas promessas, olha só, 3 promessas que a lição aborda. Ressurreição, primeira promessa que Deus já havia feito, e a partir da ressurreição de Cristo começou, né, a ressurreição. Segunda promessa, ele é uma nova criação, não é isso? A partir da morte de Cristo, uma nova criação surgiu, ou seja, a partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Cristo, nós somos novas criaturas. E por fim, ele fala que ele estabeleceria um novo reino. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o sacrifício dele, nós estamos sendo participantes do reino do céu. Mesmo estando na terra, mas nós estamos participando. Acho que você conhece bem aquele hino, né? O céu é aqui, né? Aqui. O céu é do Arautos do Rei. Aquilo ali é pura verdade, ou seja, o que o Pai começou, aqui até a lição fala, o que o Pai começou a fazer na primeira vinda de Jesus, ele vai completar na segunda vinda de Jesus. Então, acho que esses últimos dias a gente tem que entender que começa exatamente ali, a partir da vinda de Cristo, a morte de Cristo, e vai se estender até a volta dele. Amém. Então, irmão Alisson, vendo a perspectiva, né, que Deus, ele sempre quis passar a mensagem para os seus filhos, né? E ele fez isso lá no Antigo Testamento por meio dos profetas. Então, os profetas viam, né, e passavam essas promessas para os filhos, né, do próprio Deus. Só que eles não cumpriram toda a promessa. Então, teve que vir o próprio Jesus aqui nessa terra para cumprir toda a promessa, né? Porque ele não pecou. E quando ele veio aqui a essa terra,
ele veio como uma pessoa humilde, né? Ele nasceu lá no esteleiro. Então, muitos pensavam que ele ia vir como um verdadeiro governador, né? Que iria mudar, né? Toda a parte ali política ali daquela região. Só que ele não veio assim, ele veio uma pessoa humilde. E assim, lá em Hebreus, no versículo 3, fala assim que o próprio Filho, o próprio Jesus, era como o resplendor da glória. E como entender isso? Que Jesus é o resplendor da glória. Essa pergunta até é bem interessante, né? Você falou que ele veio humilde, simples, né? E quando a gente fala em glória, resplendor da glória, a gente vê ali a palavra glória, a gente imagina aquela Jesus já vindo em honra e glória, né? Ou seja, descendo nas nuvens do céu, tudo isso hoje é o que nós esperamos. Mas naquela época não, ele veio simples e humilde. E aí é que está uma sacada da lição, dessa lição. A glória, quando a gente vai nos livros de Êxodo, Salmo, ali no Antigo Testamento, a glória, ela representa exatamente a presença de Deus no meio do povo. Entendeu? Agora tem uma coisa muito interessante, o resplendor da glória. Eu fui atrás, né? Fui pesquisar a fundo o que significa esse resplendor. E esse resplendor significa exatamente uma claridade excessiva da glória. Entende? Entendi. Uma claridade excessiva. E eu queria pegar um gancho muito importante aqui, William, porque nas Escrituras, elas informam que Jesus, ele é a luz. E quando a gente vai lá em João 8,12, ele mesmo afirma que ele é a luz do mundo. Entende? Ou seja, quando a gente associa a glória, a gente associa exatamente à luz de Deus, ao brilho de Deus, né? E Jesus, ele é a luz do mundo. E isso aqui confirma exatamente tanto Hebreus capítulo 1, versículo 3, que você citou, quanto João 8,12, em que Jesus afirma que ele é a luz do mundo, confirma o que Isaías havia dito lá no capítulo 40, versículo 5, em que Jesus manifestaria a glória de Deus. Entende? Então, isso é muito interessante. A gente vê a situação ali no Monte da Transfiguração, né, onde Jesus ali, o texto fala aqui em Mateus 17, 20, que eu queria ler, diz assim, ó, Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Brancas como a luz. Ou seja, Jesus foi o único neste mundo que conseguiu revelar a glória de Deus. Tá? E isso não foi só em brilho e luz. Isso foi em essência, caráter e imagem. Porque nós, como seres humanos, William, a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, 26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é isso? Mas nós conseguimos ter essa imagem de Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele tem tanto a imagem como a essência, o caráter. A autoridade também. Ele tem isso, como você falou, ele tem a autoridade também. Nossa, Alice, eu estava vendo aqui, né, lá no próprio Isaías 44, 24, lá nos diz o seguinte, que o próprio Deus, né, Deus ele teria feito o mundo sozinho, só ele. Só que no Novo Testamento também vemos declarações que o próprio Cristo também, ele foi criado também por intermédio dele. E como entender isso? William, isso confunde a cabeça de muita gente, né? Como é que no Antigo Testamento a gente vê os profetas dizendo que Deus criou o mundo, o céu e a terra e tudo que nele há.
né? E no Novo Testamento, nós vemos ali, por exemplo, em João capítulo 1, dizendo que o Verbo estava presente e tudo foi feito por meio dele. O próprio Paulo, em Hebreus, tanto aqui no capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, quanto no capítulo 2, versículo 10, ele faz uma comparação, ele faz essa associação, né? Ele fala aqui no capítulo 1 que Jesus é criador, e logo no capítulo 2 ele fala que o Pai é criador. Então a gente fica um pouco confuso, né? Ou seja, nem um, nem o outro está errado, né? Exatamente. Aí entra uma coisa muito interessante. Eu queria dar duas explicações. Uma que a lição dá e uma que Jesus dá. Tá? A lição, ele dá dois pontos importantes aqui do texto de Hebreus. Primeiro, Paulo ele diz que Jesus é criador, ele não é ajudante, ele é o próprio criador, tá? Ou seja, ele criou o céu e a terra, ou seja, ele é criador. Em Hebreus 2:10, ele aponta que o Pai é criador, né? Ou seja, o Pai, o autor da lição até usa aqui, o Pai criou e Jesus Cristo criou, ou seja, os dois criaram, né? Ou seja, como é que isso funciona? Há um acordo ali perfeito entre o Pai e o Filho. Ou seja, tem uma harmonia, tem um propósito, tem a mesma atividade. E isso faz parte do mistério, né, da Trindade. A gente não consegue entender bem sobre isso. Mas eu queria que o próprio Jesus respondesse isso. Em João 14, eu queria abrir a Bíblia aqui, João 14, no versículos 8, a gente vê ali que Filipe, questionando a Jesus, né? Ele fala assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Jesus respondeu para ele, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Aí vem a explicação, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Entende? Ou seja, É o mesmo, a né? única resposta que a gente pode dar aqui, que o próprio Cristo dá, é que Cristo também é Deus. Aqui nos deparamos, Alisson, aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, que o próprio Deus falou assim para Jesus, né? Que ele era o filho, né? O próprio pai, e falou também que tinha gerado Jesus. Como ser Deus e ser criatura ao mesmo tempo? Para explicar esse texto, a gente tem que entender a promessa que Deus fez a Davi, né? Foi uma promessa muito importante. Como a gente pode entender? Porque existem hoje alguns questionamentos que Jesus é uma criatura. Existem crenças sobre isso. Que Jesus não é Deus, que ele é uma criatura. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Tá? A gente precisa entender um pouquinho o contexto de cada coisa dessa, do que está explicando aqui. Por exemplo, primeiro a gente tem que abrir em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos 12 a 14, que diz assim, ó. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha que interessante. Ou seja,
Deus já havia prometido um filho, ou seja, um descendente de Davi, que seria um rei não só de Israel, mas seria o rei de todas as nações. E no tempo de Cristo, ali, no primeiro século, as pessoas chegaram a acreditar que seria até o próprio César, entendeu? Esse rei. Mas não era César, era o próprio Cristo. Bom, eu acabei de explicar que Deus tinha prometido isso. Mas o que tem a ver ele gerar Jesus? A ideia é diferente. A ideia aqui é adoção. Jesus sempre existiu. Isso está lá em João capítulo 1, né? Onde fala que no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, né? E o Verbo era Deus. Ou seja, ele estava no princípio, ou seja, ele estava, ou seja, ele sempre existiu. Jesus, ele é eterno. Mas por que Deus fala que ele o gerou? Isso fala, esse gerar, que ele fala que você é meu filho e hoje eu gerei você, ele está querendo dizer exatamente sobre o reino de Cristo. Entende? Exatamente cumprindo a promessa que ele fez a Davi, de que sucederia dele o quê? Um rei. A mesma promessa que ele fez a Adão, a mesma promessa que ele fez a Abraão, né? Aos profetas, e ele fez a Davi. Todos eles saberiam que viria um rei que iria tomar de volta, né, o trono, né, e ele iria derrotar os nossos inimigos. E Jesus, quando ele morreu na cruz, ele estabeleceu esse trono. É tanto que a gente vai em Apocalipse 4, a gente vê a entronização do Cordeiro. Não é isso? E ali, ou seja, essa ideia de Jesus ser gerado, ele se refere exatamente ao governo que Jesus estabeleceu. Entendeu? É o governo que Jesus estabeleceu. Aí eu queria ler só o finalzinho da lição que diz assim, ó. Jesus não tem princípio de dias nem fim. Isso está em Hebreus 7, versículo 3 e também em Hebreus 3, versículo 8. Sabe por que Jesus não tem princípio e nem fim de existência? Porque ele é eterno. Para ele não tem tempo. Não tem tempo, né? A gente tenta imaginar o que é eterno, algo que não tem princípio nem fim. Não tem tempo, né? É eterno, para sempre. É eterno, entende? Então, Jesus, a ideia de adoção, de geração de Cristo, é exatamente o estabelecimento do governo de Cristo. Amém. Falando sobre isso, né, Alice? Falando sobre autoridade, né? Que a mesma autoridade que Deus tem, Cristo também tem essa autoridade, né? E para isso, para nos lembrar também, a gente tem uma mulher, né, profetisa da nossa igreja, Ellen White, né? Até no livro da História da Redenção, para aqueles que estão em casa também, se quiserem também pesquisar, vocês podem ficar à vontade, tá? Vocês vão ter um conhecimento muito grande. E tudo que está escrito lá não está tirando o foco da Bíblia, tá bom? Vocês ficam à vontade. Então, Alice, lá no História da Redenção, ela diz o seguinte. Ela diz que, em um certo momento, quando Satanás criou uma dúvida no seu coração, né? Onde ele queria tomar o trono do próprio Deus, né? Ele teve muita inveja de Cristo. Naquele momento, Deus, ele pediu para que todos os anjos, né, ficassem ao redor ali. E ele falou para Cristo o seguinte, para os anjos, né? Tudo aquilo que Cristo disser, meu filho, é como se eu dissesse. Será que antigamente, antes disso, os anjos já não sabiam disso? Sabiam. Só que ele quis ali ter uma entonação maior naquilo. Por quê? Porque Deus já sabia que o próprio Satanás, no seu coração, já estava com um pensamento já
de tomar o lugar de Cristo, para não tirar dúvida. Então, você que está em casa, você tem que colocar em mente o seguinte, que o que Cristo falar é a mesma coisa que o próprio Deus está falando, né? Porque a autoridade é a mesma. Então, Alisson, temos essa lição maravilhosa, né, que acabamos de estudar aqui. Eu queria que você pudesse fazer as considerações finais, né? O que você pode dizer aqui, né, para aqueles que estão em casa também, qual é o conselho que você pode dar para as pessoas, né, em relação que Cristo, né, sendo o próprio Deus, né, sendo uma pessoa só? Sabe, William, eu gosto muito de fazer uma comparação e pretendo até uma vez pregar sobre isso. Se a gente vê na criação, no primeiro dia da criação, Deus criou o quê? A luz. Porque nós precisamos de luz. Né? E quando a gente vai para Salmos 119, 105, falando lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E quando a gente vai para João e Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Isso quer dizer que na criação o mundo estava em trevas. E precisou primeiro de quê? De luz. A mesma coisa hoje, nós estamos ainda no reino do pecado. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele mesmo Cristo, como você falou, que veio mostrar a glória de Deus, mas de uma forma humilde, mostrando o amor de Deus, o amor de Cristo, a paixão que Cristo tem por nós. Aquele Cristo morreu inocentemente por mim e por você. Amém. Os profetas antes dele tinham luz, mas não tinham a luz que nós temos hoje. Porque ele veio nos dar clareza, William. Ele veio nos dar esperança. Então a lição de hoje mostra exatamente isso. Jesus é a nossa esperança. Para quem está em casa, se apegue a essa esperança. A lição de Hebreus, a gente viu nos primeiros estudos, que eram exatamente para os primeiros cristãos, né, que passavam por dificuldades. E hoje passamos a mesma coisa. Então, diante disso, nós devemos nos apegar à luz do mundo. Amém. Porque só assim iremos caminhar no mundo sem trevas. Amém. Então, né, para você que está em casa, né, não importa quão longe você está de Jesus, né? Em que buraco você se enfiou, né? Você não consegue, até aqueles que estão afastados, não conseguem voltar, né, para Cristo, né, para a casa de Deus. Mas se vocês se lembram, lembre que o Carlos acabou de falar, né, que Cristo é a luz do mundo. Então, o que vocês acham? Que a escuridão, ela consegue apagar a luz? Jamais. A luz sempre vai vencer as trevas. Então, vocês sempre possam estar em mente que Cristo sempre estará de braços abertos para vocês. Então, Alisson, muito obrigado, tá, por ter vindo. Essa lição maravilhosa aqui de Hebreus. Espero vocês que estão em casa também tenham aprendido muito. E que vocês sempre possam estudar a palavra de Deus e sempre em busca da luz. Nesse momento agora, vou pedir para que o nosso irmão Alisson, né, possa fazer a oração. Oremos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, para agradecer, em primeiro lugar, pela salvação. A salvação dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos trouxe luz, Senhor, nesse mundo de trevas, e nos trouxe uma esperança em que podemos nos apegar. Que o Senhor abençoe a cada um que estuda a lição da Escola Sabatina, a quem está assistindo agora, que o Senhor fortaleça a nossa fé por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém.